Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal e hoje eu vou reproduzir esse tutorial que eu vi lá no TikTok relacionado à arte e basicamente ensina a fazer boca. Na verdade, esse vídeo ensina a fazer várias bocas além dessas três de começo, mas eu fiz só essas três do começo porque já deu um trabalhinho. Então, eu vou fazer junto com vocês. Se vocês gostarem, eu posso fazer as outras bocas que ele ensina nesse vídeo aqui, tá bom? E se vocês estão curtindo esse tipo de vídeo, eu ensino tutoriais. Na verdade, eu reproduzo, né, tutoriais que eu vejo lá no TikTok relacionado à arte e desenho no Ibis Paint. Quer aprender a editar, a usar o Ibis Paint? Link aqui na descrição do meu curso completo. E agora, sem mais enrolação, bora começar? Bom, pessoal, eu já abri aqui uma folha no Ibis Paint e aí começa o tutorial com 2 pontos, né? Você faz 2 pontos e entre esses 2 pontos você faz ondinhas. Nessas ondinhas, pelo que eu entendi assim do tutorial, eles explicam que é 2 pontos, uma você faz 2 ondulações, que é o centro da boca, né? Então é isso que eu vou fazer. A minha maior dificuldade aqui, no caso, foi fazer os 2 pontos retos. Mas você pode usar a régua também, né? Facilita muito. Depois disso, o pincel estava muito grosso, aí eu diminuí um pouco o tamanho dele e fiz 2 ondulações. Eu falei, quer saber? Já que eu tava com muita frescura, querendo fazer tudo muito perfeito, eu falei, eu não vou fazer perfeito. Eu vou fazer do jeito que tá aqui, e aí eu fui fazendo. Ele foi fazendo como se fossem ondulações, assim, 3 ondulações de diferentes tipos de bocas, digamos assim. E aí foi mais ou menos o que eu fiz. A primeira foi marcada torta, a segunda torta também. Não, a terceira foi a que ficou a linha mais trêmula, igual ele fez, só que mais certinho. Depois disso, a gente faz um risco embaixo da boca para delimitar onde essa boca vai. E depois eu troquei um pincel por um pincel aerógrafo. E aí vai conforme você. Eu vou fazer os 3 tipos de boca com cores diferentes. Então, esse aqui eu fiz mais laranjinha. Então, eu vim com um tom de laranja, com pincel aerógrafo e vou esfumando. No caso, ele fez isso com lápis de cor, né? Isso aqui foi feita. Ah, e outra coisa que eu fiz é que eu apaguei. Mesmo fazendo assim, eu vou apagar tudo. E vou criar uma nova camada e vou fazer por debaixo dessa camada aqui da linha que eu fiz. Assim, eu não preciso me preocupar se tá passando por cima de alguma coisa ou não, né? A gente usa as facilidades e privilégios que a gente tem de desenhar no digital. Então, basicamente foi isso que eu fiz. Fiz na parte de baixo, fiz na parte de cima. Aí, depois que eu delimitei assim, eu catei um outro tom, uma outra cor, só que uma cor um pouquinho mais clara. Aí, eu vou focar esse tom mais no centro da boca. E aí, eu vou fazendo isso. Como é pincel aerógrafo, a gente sabe que no pincel aerógrafo, né, a gente tem que passar várias vezes para criar a camada. Depois disso eu venho com bem laranjinha, assim, puxado bem pro vermelho praticamente, e faço bem o centro, assim. Depois que eu fiz isso, eu venho com branco, diminuo o pincel e faço alguns brilhinhos na boca para dar aquele tom de boca com reflexo, né? E aí eu venho com a borracha para acertar essa boca, gente. Então eu faço aqui toda essa delimitação embaixo, depois diminuo mais ele ainda, faço a delimitação dele em cima, igual vocês estão vendo. E aí agora eu esfumo. E aí eu vou esfumar na parte de cima também. E aí ficou desse jeito. Depois disso, eu vou para a segunda boca. Gente, é melhor fazer sem perfeição do que ficar igual eu, meia hora para fazer 2 pontos, sério. É testando aqui tutoriais, é reproduzindo os tutoriais. Então, na medida que eu tô fazendo, eu tô me desapegando mais a fazer aquela coisa perfeita. E eu vou passar essa mensagem para vocês, porque senão a gente não faz, tá? Aí aqui eu fiz um tom mais rosado. Peguei um segundo tom mais forte, fiz a parte mais do centro da boca. E aí eu vou pegar o terceiro tom mais puxado ainda, diminuir o pincel e fazer bem esse meinho aqui para ficar bem chamativo, bem viva a cor, sabe? Depois que eu fiz isso, eu vou pegar um branco e um bem claro. E aí eu vou fazer, igual vocês estão vendo, essas marcações, que a boca fica bem legalzinha. Eu gostei de como ficou. Depois disso, eu venho aqui com a borracha e tiro os excessos.
Tiro o excesso de um lado, depois eu tiro o excesso do outro. Aqui, ó, igual vocês estão vendo. Aí eu faço também isso na parte de cima. E aí depois eu venho esfumando a parte da lateral. E aí eu faço também na parte de cima, porque esse tipo de boca não é uma boca marcada. E essa foi a segunda. Você vê que a segunda já ficou bem melhor do que a primeira. E aí aqui eu venho com uma boca mais puxada pro rosa. E aí eu começo, né? Vou começar esfumando com um tom clarinho. A parte de cima e a parte de baixo. Aí depois que eu fiz isso, eu venho com um tom mais forte. Vou focar mais no centro, assim, da boca. Não tão no centro, mas mais no centro. Aí depois que eu fiz isso, eu venho com o terceiro tom bem forte de rosa e vou concentrar esse tom bem no meinho da boca. E aí, depois que eu fiz isso na parte de cima, eu faço na parte de baixo. E aí depois eu venho com a borracha e aí eu vou delimitar para ficar bem bonitinha. Ah, eu venho com o branco antes de delimitar para fazer também a parte dos brilhinhos, para parecer que tá com gloss. E, gente, olha isso. Nesse eu nem delimitei pelo jeito. Eu gostei muito de como ficou. Esse aqui foi o efeito dos 3 que ficou. Aí aqui eu vou mostrar pra vocês um outro tutorial que eu vi, que eu não tenho um vídeo, mas esse tutorial ensina a fazer uma boca de uma forma diferente também. É meio que um extra, tá? Mas é porque eu lembrei e achei legal mostrar aqui com vocês. Basicamente, a gente vai fazer 3 círculos. Mas aqui tá, 2 e um embaixo aqui. 1, 2 e uma bolinha aqui embaixo. Depois que você fez isso, você vem, diminui a opacidade. Aí, no caso, eu vou desfazer, vou criar uma nova camada. Vou diminuir e vou fazer 1, 2, círculo. Aí, eu vou fazer um terceiro aqui embaixo. Aí, depois que eu fiz isso, eu vou diminuir a opacidade, criar uma nova camada por cima. Vim com o pincel mais concentrado, um pincel mais fortinho. E aí eu vou vir fazendo essa marcação aqui. Eu faço tipo um V entre um círculo e outro. E aí eu vou descer e faço o mesmo jeito do outro lado. Sempre seguindo as ondulações desse círculo. Aqui também do mesmo jeito. A gente vai reproduzir a ondulação desses 2 círculos no meio. E agora a gente vai fazer a mesma coisa aqui na parte de baixo. Vamos medir aqui até o círculo de baixo e do outro jeito também. Essa aqui, gente, é uma boca marcada, tá? Depois que eu fiz isso, aí eu venho fazendo algumas marcações. Eu vi também uma vez eles falando que era como se fosse um formato de C, que você vai fazendo essas marcações assim, ó, na boca. Tá vendo, ó? Formato de C. Aí você faz isso em cima, depois faz um C embaixo. E aí, mais ou menos, é assim que fica a boca. Como eu falei pra vocês, eu tô vendo que eu estou com bastante receio de reproduzir os tutoriais, mas eu vou fazendo assim com vocês, porque aí eu vou me soltando. Mas esse aí foi o resultado. Espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal e até o próximo!